Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Terra, né, e suas primeiras etapas, suas etapas iniciais de vida, né? Então, a Terra estima-se que ela tenha 4,6 bilhões de anos. Então, é um tempo que a gente não consegue mensurar enquanto humanos, né? Já que a gente não vive muito, já que a trajetória do ser humano na Terra, apesar de muito complexa, ela não chega nem a um terço, certo? Não chega nem perto de um terço de toda a vida da Terra, né? Então, como a gente já sabe sobre o surgimento dela, né? A Terra foi uma massa ejetada do Sol, né? E aí ela foi se resfriando e, claro que de uma forma muito resumida, né? Mas hoje essa massa ela tem condições para o surgimento e a manutenção da vida aqui, né? Que no caso é a nossa vida, né? A vida dos seres humanos, dos animais e de outros tipos de vida, de fungos, bactérias, plantas e outros milhões de vidas que existem, né? Então, por mais que a gente perceba hoje em dia a superfície do planeta Terra e a gente olha, nossa, essas rochas, essas montanhas que estão aqui e elas sempre estiveram aí, a gente tende a pensar que a superfície da Terra é imutável, é estável, é uma coisa que não muda. Só que isso não é verdade, né? Desde o surgimento da Terra até os dias de hoje, tiveram mudanças, transformações gigantescas, assim, da água para o vinho, uma coisa extremamente diferente, certo? E a gente tende a pensar, né, porque a vida do ser humano ela é muito curta para acompanhar os processos de transformação da natureza. Mas tem algumas teorias, né, que levantam algumas hipóteses, né, de que a Terra ela realmente era um planeta completamente diferente de como ela é hoje. Inclusive, né, após o resfriamento do planeta e com a água, né, o surgimento da água no planeta Terra, a água ocupou uma grande parte, né, do planeta. Mas os primeiros continentes que existiam, na verdade, o primeiro continente que existiu foi chamado de Pangeia. O Pangeia era um enorme continente todo junto. Como a gente tem os continentes hoje separados, né? Só que, segundo Alfred Wegener, ele diz que era tudo junto. E, olha, essa imagem. É como se todos os continentes que existissem hoje, eles fossem todos aglutinados em um só continente, né? A gente pode perceber, por exemplo, que existe uma certa proximidade ali, África, Ásia, a Oceania ainda é um pouco perto, né? E existem algumas evidências que são notáveis, até mesmo a olho nu. Depois da Pangeia, né, que era um supercontinente, um continente com toda a massa continental da Terra junta, esses, essas massas elas foram começando a se separar um pouco, né? O que a gente tem hoje como uma teoria das placas tectônicas, né? O movimento delas foram se separando. Então, após a Pangeia, né, que era um supercontinente com tudo junto, algumas massas continentais começaram a se desprender. E aí surgiu a Laurásia e a Gondwana, que são dois enormes continentes ainda, mas que já se separam em dois, certo? Nessa imagem a gente pode ver. Percebem que tem uma massa aqui acima e outra abaixo, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, a América do Norte e a Europa e a Ásia, né? Elas ficam na massa continental acima. E a América do Sul, a África, a Índia, que ainda não estava junta
a Ásia e a Oceania ali com a América Latina, né, a América do Sul, ela estava toda junta na massa de baixo. Então, já a gente consegue perceber que existe esse desprendimento das massas continentais. Era uma só, e depois elas começaram, né, a se desprender. E esse desprendimento, né, ele só se acentua até que a configuração dos continentes hoje, elas são todas separadas, né? A gente tem essa configuração hoje, dos continentes bem afastados, e existem algumas comprovações, alguns estudos que os continentes eles continuam se afastando. A cada ano eles se afastam, sei lá, milímetros, centímetros, e cada vez mais. Existe uma teoria de que eles vão se unir novamente, né? De outra forma. Mas aí o que é que comprova, né? Os estudos de Alfred diz que é a deriva continental, que é justamente essa separação dos continentes. Existem três hipóteses, né, que ele defende e que pode sim, que hoje, né, leva a deriva continental como a teoria mais aceita sobre a separação dos continentes. A primeira é o formato das bordas dos continentes. É como se uma complementasse a outra. Isso ele percebeu com a América do Sul e a África, que são continentes que eles parecem se encaixar perfeitamente. Como dizem, parece que eles estavam dormindo de conchinha, né? A África, ela tem uma borda que é mais ou menos assim. E a América do Sul é mais ou menos assim. Quando vocês juntam, elas parecem se unir, como se estivessem realmente unidas. A outra teoria, a segunda teoria, são os fósseis achados nos continentes, né? Os fósseis achados no litoral da África, né? São os mesmos fósseis achados no litoral do Brasil, por exemplo, justamente naquela parte onde eles se encaixam. E também os tipos de rochas, né? As rochas sedimentares, todos os tipos de rochas, eles se encaixam perfeitamente como se realmente estivessem unidos. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, me perguntem. E eu sugiro que vocês pesquisem deriva continental no Google para vocês entenderem melhor esse desprendimento dos continentes, ok? Então, até a próxima aula.